Boa tarde, queridas, queridos, boa tarde, Ed, boa tarde a todos que nos assistiram depois. Uma satisfação estar com vocês em mais um encontro no nosso curso prático de processo civil. Queria inicialmente desejar uma tarde maravilhosa para nós, de sexta-feira. Já é dezembro, 3 de dezembro, nós estamos aí em meio a essa aceleração, né, de tempo, parece que a gente vive tempos mais velozes, né, e aqui estamos nós, caminhando para a finalização de mais um ano, de mais um ciclo, para que a gente possa renovar as nossas energias e logo mais receber 2022 e que ele nos traga dias melhores, que ele nos traga mais esperança, que ele nos traga a oportunidade de estarmos juntos, juntas e partilharmos conhecimento também no ambiente presencial. Mônica, Milena, Janaína, Tiago, Thaís, né, aos presentes, e como disse há pouco, aqueles que vão assistir depois, uma ótima tarde para nós, que a gente possa iniciar os trabalhos e darmos continuidade à nossa conversa, ao nosso bate-papo sobre o agravo em recurso especial extraordinário. Porque na próxima aula, a gente já tem uma outra abordagem, que é a abordagem dos embargos de divergência. O curso começa lá nas suas lições primeiras de recurso especial, a abordagem não só dos pressupostos de admissibilidade, mas de questões clínicas práticas, apontando dificuldades de se admitir o recurso especial. Na sequência, a gente caminha pela dinâmica do recurso extraordinário, das suas questões, do modelo de julgamento, da inserção da repercussão geral, que eu me lembro bem, apenas trazer parêntese, era 2004, quando nós fomos brindados com a emenda constitucional de número 45, e eu já comentava com os alunos à época, nossa, essa repercussão geral, ela vai vir realmente para gerar uma nova dinâmica no sistema dos nossos tribunais superiores, especialmente no STF. Eu não sei se vocês sabem também, turma, mas a ideia originária, que na verdade acabou sendo objeto de muita resistência, e eu não sei até que ponto eles já esqueceram disso, não, mas assim, a ideia era de que também a repercussão geral pudesse ser um parâmetro para a admissibilidade dos recursos especiais. Nós chegamos a pensar e a fomentar o projeto de lei que encartava essa repercussão geral também para a admissibilidade do recurso especial, mas ela acabou não sendo levada adiante. Surgiram outras tantas reformas, logo depois veio reforma trabalhista, depois questões relacionadas aí a dinâmicas previdenciárias, e acabou não interessando, eu costumo dizer, não interessando tão rapidamente aos nossos componentes do Poder Legislativo, esse gosto pela repercussão geral no recurso especial, mas isso não significa dizer que, num futuro breve, inclusive, vocês não lembrem de mim. Nossa, não é que Sabrina comentou da repercussão geral também para o recurso especial, porque hoje ela está lá, isolada como parâmetro para o recurso extraordinário. Nós pudemos, e vocês tiveram a oportunidade também de debater situações, e eu programei para nós que no nosso derradeiro encontro, ali no fechamento do ciclo do curso, a gente vai trazer ainda mais clínicas, mais situações concretas, para que vocês já antevejam o futuro, digamos assim, de situações que cheguem às mãos de vocês, sejam da responsabilidade de vocês e com as quais vocês não estejam efetivamente conseguindo lidar. Na nossa última aula, eu trouxe diversos aspectos relacionados a cabimento do nosso agravo, quando é que a gente vai utilizar o agravo, que inclusive, eu cheguei a comentar com vocês, no CPC de 73 era o agravo do 544, o que hoje é chamado, na verdade, de agravo em recurso especial extraordinário, e que teve grande parte ali do artigo 1042, né, devidamente revogado, né? E a gente sofreu essa revogação
tendo em vista as mudanças que vieram da lei 13.256, que eu também lhes disse, teve como objetivo traçar um retorno da estruturação desses recursos de natureza extraordinária a um modelo que não deixava de ser um modelo semelhante ao do CPC de 73. Então, a gente pôde já trabalhar algumas questões relacionadas a essa dinâmica, né? E a exclusão, inclusive, desse agravo, quando nós estamos diante de um recurso especial extraordinário que são inadmitidos por conta da questão da repercussão geral, sobre a qual eu voltei a falar há pouco, ou sobre a questão relacionada ao modelo de julgamento de repetitivos, que é também um modelo de julgamento, né, que eu sempre me questionei, porque eu sou de uma época, digamos assim, não é possível dizer que a gente é de uma determinada época, em que o processo e a estruturação das nossas dinâmicas ainda era feita de uma forma muito artesanal, o processo da Milena, o processo X da Defensoria, o processo da Eugênia, que eu, inclusive, não tinha cumprimentado. Boa tarde, Eugênia. Acho que chegou agora. Não sei se Larissa também já tinha falado. Agora, Débora, bem-vinda, Débora. E que, de repente, né, dentro dessa dinâmica, diante dessa postura, a gente tinha, então, os processos que eram individualizadamente e, como eu costumo dizer, seja talvez demais falar, mas de uma certa forma artesanalmente prospectados pelos nossos tribunais superiores, quando então, diante do assodamento da máquina, da própria conscientização, da ampliação de acesso à justiça, a gente acaba lidando com esse crescimento populacional de processos e a necessidade de criar ferramentas para esse controle. Daí surge o modelo de julgamento de repetitivos, que me lembra muito, né? Me lembra muito que os olhos não veem, o coração não sente, né? Janaína diz, professora, do julgamento do interno, interposto para destravar recurso especial inadmitido, né? Caberia qual recurso? Veja só, da interposição desse agravo interno, né, quando a gente já está diante desse modelo de um recurso especial ou extraordinário inadmitidos, a gente só vai conseguir, Jana, utilizar a próxima ferramenta recursal que vai ser estudada na terça-feira, embargos de divergência, que hoje nos permitem, inclusive, utilizar essa inadmissibilidade quando existe choque entre as duas turmas, nos colegiados dos nossos tribunais. Porque, veja, você poderia pensar comigo, vamos trabalhar a tua clínica prática. Eu não poderia, professora, utilizar, então, esse agravo em recurso especial extraordinário? Você poderia pensar em agravo para destrancar especial extraordinário se você não estiver diante de um modelo de recurso especial ou extraordinário repetitivos, ou se você não estiver diante de um modelo de julgamento de repercussão geral. Se você estiver excluída dessas pautas, dá até para pensar. Se você estiver diante dessas pautas e por essa razão você já é caso de repetitivo, você já caminhou para o agravo interno, aí você concorda comigo que nós já temos a exclusão do 1042. Então, a gente não poderia utilizar o agravo em recurso especial extraordinário. O que é que te resta? Embargos de divergência. Porque a gente pode até pensar, mas eu não poderia tentar forçar embargos de declaração? O prognóstico para esses embargos vai ser muito baixinho, porque a gente sabe que esses embargos de declaração, eles compõem uma estrutura recursal limitada. Nós estamos diante de um recurso que é de fundamentação vinculada, e estando diante dessa fundamentação vinculada, a gente só vai poder utilizar diante de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Então, a gente teria que realmente partir para os embargos de divergência. Não tem nenhuma outra ferramenta da qual você possa se utilizar. Pensa comigo.
E aqui a grande novidade, sem trazer spoiler para a próxima aula, é que os embargos de divergência, quando ainda vigiam o CPCD 73, eles ainda estavam muito atrelados a questões meritórias. Hoje, também, questões de ordem processual, havendo divergência, nós vamos imaginar, né, que no teu caso, Jana, o recurso foi travado, mas um outro órgão do STJ, uma outra turma, já admitiu o recurso especial em situação análoga. Aí nós temos divergência, né? Essa é uma outra crítica que a gente não pode deixar de fazer, né? Se a gente observa e mapeia os nossos tribunais superiores, não raras vezes a gente percebe que existem muitas discussões e disputas internas. Já pararam para pensar nisso? Conversem aí comigo. Legal, você tem dois, né? Então, nós temos muitas disputas internas, né? E diante dessas disputas internas, a gente tem um sério prejuízo. O prejuízo, na verdade, sérios prejuízos. Mas eu acho que o prejuízo que para mim fica mais latente, o prejuízo que para mim fica mais marcante é o da insegurança jurídica. É lidarmos diariamente com esta loteria jurisprudencial. Vocês que estão em instância superior, percebem isso. Interajam aí no chat, sim ou não? Milena, Mônica, Thaís, Tiago, Jana, Larissa, Eugênia, Débora. Você diz, nossa, mas de que STJ nós estamos falando? Hoje a gente tem uma loteria jurisprudencial. E, turma, esse é um assunto sobre o qual a gente também não pode deixar de falar, porque nós estamos no caminho de uma estruturação processual, de adoção de precedentes, de paradigmas que impedem, por exemplo, o processamento de recursos, tendo por vista aquela postura adotada pelo nosso Tribunal Superior. Os nossos tribunais superiores, meio que num processo eclético, sabe, carnaval, bloco na rua, passaram por uma dinâmica de acomodação e respeitabilidade e previsibilidade das suas decisões que precisa ser necessariamente objeto de uma faxina. Porque, antigamente, a visão paradigmática de aplicação desse direito era completamente diferente. Jana, deu para entender, deu para captar. Às vezes, até na advocacia privada, a gente diz, meu Deus, eu estou meio sem chão, eu não tenho mais o que fazer. A gente até tenta o embargo de declaração, às vezes a pessoa, você é muito clara, tá? É prático, isso aqui é um curso prático. Né? Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Aí a gente diz, eu vou pôr embargo de declaração, nossa, mas não tem omissão, não tem contradição, né? Não tem aqui um parâmetro de fundamentação para embargos. E agora, qual será o caminho? Eu preciso tirar, você ficou assim, não foi? Eu preciso tirar esse recurso dessa situação, e o sistema vai fechando, fechando, mas são essas as possibilidades, e às vezes, assim, é duro, né, e você está trazendo essa situação que eu exemplifico em outras tantas que nós já vivemos e vamos viver, porque a gente olha para essas situações e a gente diz assim, Deus do céu, eu tenho razão, tá na cara que não dá para lidar, né, com essa inadmissibilidade. O recurso, tudo bem que não seja provido, mas ele tem totais condições para ser conhecido, ele tem total condição para ser objeto de admissibilidade. Não há nada, absolutamente nada no campo formal, diríamos, né, que nos impeça, né, de levar isso adiante, de trazer essa dinâmica para a análise do mérito, para a valoração dessa matéria. Porque, no fundo, no que nós estamos buscando é a ferramenta de controle da boa aplicação das nossas normas constitucionais. Ao fundo e ao cabo, o que nós estamos buscando são parâmetros de justiça e adequação, respeitabilidade ao texto constitucional.
E, nesse ponto, a gente homenageia o próprio CPC de 2015, que não mediu esforços quando, no seu artigo 1º, traz essas lentes constitucionais, destaca a necessidade de que todos nós tenhamos essas lentes, de que todos nós ponhamos essas lentes em prática na interpretação constitucional do texto processual, da nossa lida prática e assim sucessivamente. Tem mais ou menos uns 4 anos, estava palestrando. Não sei se vocês conhecem o trabalho dele, eu acho ele sensacional. Para mim, assim, motivo de grande alegria, porque nós somos, viu, turma, do tamanho dos nossos sonhos. Eu sempre li os livros emprestados da biblioteca do professor Luiz Rodrigues Vamber, e hoje o professor Vamber se tornou um amigo, é alguém com quem eu já palestrei, e é um mestre para mim. É muito bom estarmos ao lado dos nossos mestres. E eu profetizo aqui que vocês estarão, que vocês já tenham, inclusive, clareza sobre o que vocês desejam, né? Sobre aonde vocês querem chegar mais. Sejam vocês defensores e que não nos acomodemos, sejamos residentes, sejamos estagiários, porque tudo acontece primeiro no campo da nossa mente para que as coisas possam fluir no campo existencial. E professor Vamber, ele comentava que, pois é, Eugênia, pois é, você estava procurando a questão? Ele estava comentando que é muito importante que nós tenhamos a atenção à noção paradigmática do CPC de 2015. Porque ele disse, olha, eu realmente não tinha parado para pensar nisso. Nenhum outro código, em nenhum outro tempo, nenhum outro código, em nenhum outro tempo, estabelece como premissa, no seu artigo 1º, um norte interpretativo de enviesamento constitucional. Depois eu parei para pensar e disse, não é que é verdade, olha só. E ele disse, tudo muda diante desse contexto. E aí eu faço o link desse artigo 1º àquilo que nós estamos conversando. Trazendo também a clínica de Jana, né? Nós precisamos entender qual é a razão de ser de um sistema posto como esse. Ao fundo e ao cabo, é a atenção à segurança jurídica, às próprias funções que são exigidas da nossa jurisdição, ao critério da segurança jurídica, ao norte da isonomia, porque se eu tenho um recurso especial semelhante ao da Jana, ele é admitido e, vamos avançar, ele é provido, e o da Jana em idênticas condições, sem que haja qualquer vício, é arbitrariamente inadmitido, eu pergunto a vocês, há isonomia? É possível afirmar que há isonomia, porque, inclusive, hoje, eu trago isso nos meus escritos, trago isso lá no Descomplicando o Processo Civil, não sei se vocês conhecem, uma das minhas obras, depois eu vou mostrar até para vocês, o meu filho, eu acho que ele é meu primogênito, se não é um dos primeiros, porque quando eu idealizei o Descomplicando, ele nasceu ainda no CPC de 73, eu queria realmente tornar a disciplina mais fácil, mais palatável, mais compreensível, porque a nossa disciplina é uma disciplina técnica, é uma disciplina que muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, vocês estão na prática, mas se nós não tivermos vivenciando a prática, ela fica muito distante da nossa realidade. E a tendência que a gente tende a repelir. Centenas, milhares de pessoas já passaram pelas minhas mãos dizendo, eu achava ser impossível, Sabrina, realmente lidar com esse tal desse processo civil. Mas o fato é que as lentes constitucionais, elas estão aí, essa é que é a finalidade, e nós mudamos essa visão. É importante que vocês saiam desse encontro com essa clareza. Nós mudamos essa visão paradigmática de fazer um direito, de aplicá-lo na prática. Eu vou trazer uma clínica pessoal para vocês entendam, né? Como, na verdade, talvez isso seja meio que simples ou meio que óbvio para vocês, mas o quanto nós mudamos diante dessa dinâmica, né?
eu trabalhei no Juspodium. Vocês lembram do Juspodium? Quem é que lembra do Juspodium? Né? Que era o curso Juspodium, né? Eugênia está dizendo aí, turma, questão 73, prova tipo 3, para quem tiver interesse sobre o tema. Boa, Eugênia, gabarito letra B. Gente, esse assunto é extremamente importante. Me lembra qual foi a banca? Foi a FGV ou foi a CESP? Foi a FCC, não foi? Mas a FCC até que deu uma mudada no estilo das questões recentemente. Ela deu uma repaginada aí para se manter no mercado, porque tem um mercado também, né? Das bancas de concurso público. Mas isso é conversa para outra hora. Eu trabalhei no antigo Dispodium, talvez não seja da geração de vocês, mas foi o maior curso jurídico que a Bahia já teve, pertencente em parte ao mesmo grupo que hoje compõe a editora Dispodium. E em 2005, nós não tínhamos um exame da ordem unificado. Primeira vez no Brasil que se pensou em unificar foi quando, de fato, aconteceu. O exame da ordem foi exatamente em 2006. Então, até então, cada seccional, cada OAB, era responsável por lidar com a estruturação do exame da ordem. Em 2005, em Salvador, nós tínhamos poucas instituições de ensino na área jurídica, né? Nós já tínhamos, obviamente, né, nem se precisa dizer a Universidade Federal, a Católica, nós tínhamos a Unifax, né, ainda ali nos seus primeiros anos, nós tínhamos recém-chegada a Unime, a Unijorge, que eu não sei se vocês lembram, se chamava Diplomata, e mais, acho que 2 instituições que estavam, assim como a Unime, a Unijorge, em processo de reconhecimento pelo MEC, né? A Fax tinha acabado de formar a sua primeira turma, em 2004, eu sou da segunda turma, em 2005, então tinha acabado de formar, mas eu já estava ali no front da preparação para a OAB e para as lidas práticas da advocacia que a partir dali surgiram. A nossa seccional, ela lançou um edital com provimentos extremamente opressivos, apontando que apenas aqueles que tivessem concluído, ou estivessem em vias de concluir, porque o exame da ordem não era assim feito tão, né, precocemente, como passou a ser feito depois de muitos anos, que estivessem, não poderiam esses candidatos, que estivessem em instituições em processo de reconhecimento, perpassarem a prova do OAB. Não era nem extraírem a habilitação, porque extrair a habilitação é uma outra coisa, mas era perpassarem a aprovação na prova do OAB. Não poderiam sequer realizar. Eu, então, impetrei um mandado de segurança e fui, diante desse ato arbitrário, abusivo, que eu entendi legal, da autoridade coatora, conversar com a juíza, que é aí que eu vou voltar para o nosso tema. E aí fui, como a gente costuma dizer na prática, opor embargos auriculares, né? A gente chama de embargos auriculares. Fui conversar com a juíza, né? Trazer para ela a inquietação dos alunos. E lá pelas tantas, eu cheguei, ela estava chateada com a doméstica dela, estava falando da moça, eu ouvi atentamente, né? A gente tem que ouvir, vai ouvir até, né, por diversas razões. E depois, lá pelas tantas, ela me disse, mas o que é que lhe trouxe aqui, menina? Nunca esqueço, ela me chamou de menina, né? Naquela época era bem mais menina mesmo, a gente fica lisonjeada. Quando a gente é menina mesmo, a gente fica com vergonha. E aí eu disse, excelência, eu vim aqui, aí contei essa história para não parecer repetitiva, fui argumentando, ela prestando atenção no que eu estava falando, e aí eu disse a ela, inclusive, excelência, prestem atenção. Eu fui dizer a ela assim, inclusive, excelência,
existem alguns, ouçam bem, existem alguns juízes, há também alguns julgados que já corroboram esta tese. Por essa razão, e aí continua argumentando, ele olhou para mim e disse assim, como assim existem julgados? Eu detesto essa história de jurisprudência. Se você trouxesse uma lei, algo do tipo, minha filha, mas essa coisa de fulano disse isso, fulano disse... Quando, gente, presta bem atenção na mudança paradigmática, e essa juíza é uma juíza que ainda está em exercício, tá? Só para a ciência de vocês. Ela diz, quando eu tenho que olhar, eu faço questão de ver uma decisão ou outra do STF. Mas, sinceramente, essa história de decidiu aqui, decidiu lá, não é comigo. A sorte é que a gente tem que pensar rápido, aquela coisa de raciocínio rápido. Eu disse para ela, mas excelência, eu trouxe aqui para aplicação analógica a lei de diretrizes e bases. Ela disse, não, tudo bem. Chamou a assessora, disse, ó, com base na lei, defira aqui a tutela de urgência para que esses meninos façam a prova do OAB. Deixa eles fazerem a prova. Não sei se vão passar, né? Se eles vão passar ou não é outra história, né? E aí, é claro que eu trago essa situação para que vocês entendam como houve a mudança de conjuntura. Hoje, nós não temos mais esta opção. Na verdade, a gente que está na prática, quando a gente lida com uma situação como essa, que Jana trouxe, tragam outras, em que a gente diz, nossa, meu recurso não subiu. E a argumentação é de que já existe diversos entendimentos patentes neste sentido, ou naquele outro, dessa linha, dessa natureza, a gente muda a estruturação e a forma de pensamento. E se nós não mudarmos a nossa forma de atuar praticamente, as dificuldades que nós vamos vivenciar em meio à adoção desse modelo de precedentes, em que a gente tem uma certa trava, em que a gente tem a necessidade de conhecer mais de parâmetros de distinção, em que a gente precisa conhecer de distinguishing, overruling, de que ou a gente tem habilidade prática, técnica, para trabalharmos essas distinções, para trabalharmos essa disposição de que, olha, o meu caso, o caso da Defensoria Pública do Estado da Bahia é diferente daquele que foi sobrestado, daquele para o qual se entendeu que não havia repercussão geral. Olha, este recurso da Defensoria é um recurso distinto da vala comum desse precedente que foi objeto de uma decisão, que tem efeitos erga omnes, mas a adequada realidade de um modelo de repetitivos nada tem que ver com a nossa clínica concreta. Ou, vamos ser honestos, nos casos que nos convier, também destacamos, não, isso aí tem relação, não, isso aqui se coloca nesse contexto, e a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esta atenção. Então, é muito importante, né? Lidarmos com essas questões, inclusive com a questão relacionada ao sobrestamento, né? Quando a gente fala em sobrestamento, inclusive eu queria trazer para vocês, porque isso acaba inquietando muitas vezes. Porque o processo está sobrestado, mas existe um distinguishing. Seu processo não tem nada que ver com aquela situação. Eu tive uma situação de sobrestamento em primeiro grau em Pernambuco, turma, numa questão que envolvia tutela de saúde, crianças com autismo e a obrigação de fazer para a realização de tratamentos, né? Só que o processo, ele era diferente, o meu processo era diferente, porque àquela altura já não nos interessava mais a obrigação de fazer, né? Que era, de fato, a manutenção, a continuidade dos ditos tratamentos, né?
não era o que nos interessava, definitivamente. E diante daquele contexto, nós tínhamos já pedido, antes do sobrestamento, que se deu por conta de um IRDR em Pernambuco, nós tínhamos pedido uma desistência parcial e nós só queríamos a reparação de danos materiais. Estão conseguindo me acompanhar? Danos materiais que tinham sido percebidos por aquela família em razão de divergências com o plano em meio a esses ditos tratamentos. Quando, na verdade, o IRDR tem como pauta a discussão relacionada à obrigação, à razoabilidade dessa obrigação de fazer, ou seja, de implementar tratamentos que envolvem terapias, dinâmicas ABA e outras tantas para as crianças, adolescentes que são diagnosticadas com autismo ou que estão ali dentro da síndrome do espectro do autismo. Meu processo foi sobrestado. O processo cai na vala comum e está em curso em primeiro grau. O que vocês fazem? O que a defensoria faz numa situação como essa? Se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, cuidado para a gente não usar a ferramenta errada, porque nessa hora não cabe a gente errar, né? De fato, nessa hora não cabe a gente errar. Se o processo em primeiro grau foi sobrestado, a gente vai utilizar realmente o agravo de instrumento, né? Contra essa decisão, nós vamos lá nos termos do 1037, parágrafo 13, inciso 1º, utilizarmos agravo de instrumento, tá? Agora, se o processo ele foi sobrestado no tribunal de origem, o processo foi sobrestado, entende-se que ele está em meio ao reconhecimento desta matéria que tem, né, uma repercussão geral, ou se enquadra diante de um modelo nada artesanal e sim industrializado de julgamento, que é o modelo de recursos repetitivos. Em situações como essas, sobrestamento que se realizou no tribunal de origem, contra essa decisão, a gente vai utilizar realmente agravo interno. A gente vai se utilizar, de fato, de agravo interno. Prof, atenção, se for sobrestado, né, que foi o que aconteceu com você, Jana, se o processo não foi admitido, não se utiliza a regra só para sobrestamento. Nós estamos diante de um caso de repetitivo, e nós temos o recurso especial ou extraordinário sobrestados ou inadmitidos na origem. Aí a gente utiliza o interno, tá? Por conta do gap da repercussão, por conta do gap do modelo de julgamento de repetitivos, tá? Se essa decisão, né, de sobrestamento em RESP também já for tomada no Tribunal Superior e não no Tribunal Recorrido, a gente mantém agravo interno, não caiamos na pegadinha para buscarmos essa dinâmica, esse requerimento de distinção, né? Esse pedido de socorro para dizer assim, o meu caso não se assemelha, nós estamos em uma situação que não é semelhante. Peçamos, então, que um tratamento individualizado possa ser conferido, tá? E dentro desse contexto, a gente consiga lograr isso. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Já falei um monte, hein? Cadê vocês? Jana já disse sim. Eu gosto de movimento, hein? Lari, tudo bem? Tiago, beleza? Mônica. E essa é a hora do soninho, a gente sabe. Então, não sei se vocês estão na defensoria, não sei se vocês estão em casa, Thaís disse sim. Peguem uma água, um cafezinho fresco, porque o tema é árido, mas a gente precisa levá-lo adiante, não é? E dentro dessa dinâmica de levar adiante, a gente toma força, tá? Que é essencial para que a gente possa seguir adiante, né? Pega um cafezinho, bebe uma água, um chocolatinho,
Não sei quem é mais aí como eu, amante de um chocolate, mas sigamos firmes, 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 firmes e fortes, tá? Agora, diante desse contexto de lidarmos com causas pilotos, procedimentos padrões, sobrestamentos, modelos de inadmissibilidade, muitas vezes cerrados, né? Contextos mais fechados, eu queria trazer para vocês, né, porque vocês lidam com isso na prática, a sequência do que eu chamo de passo a passo, para que a gente possa lidar com esse agravo, né? Para que a gente possa colocar ele para funcionar. Então, a gente vai partir inicialmente dessa estrutura, desse esqueleto, dessa dinâmica, né? E a partir dessa estruturação, desse esqueleto, dessa dinâmica, aí a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai, né, estabelecendo algumas outras referências e clínicas práticas que vocês entenderem conveniente. Mila, eu não sei se foi você de novo que entrou, mas você é uma outra Milena, o áudio me parece que está ligado, então se puder mutar, deixa eu ver se eu consigo. Não, acho que eu não vou conseguir, porque... pronto, já foi. Já foi. Então, vamos pensar aqui na estruturação, né, do nosso agravo em recurso especial extraordinário, né? Nós já vimos que, diante daquela fatídica intimação do presidente ou vice do tribunal recorrido, né, que inadmitiu, o termo técnico inadmissibilidade ou não conhecimento são expressões absolutamente idênticas. Estamos passando ali por uma crise ainda na admissibilidade. Eu brinco sempre com vocês que os recursos, se pessoas fossem, eles seriam aquelas pessoas extremamente vaidosas, sabe? Seriam extremamente solenes. E diante desse contexto, diante dessa dinâmica de vaidade, nós estaríamos ali, em meio a esse contexto, nós estaríamos diante dessa pessoa que se preocupa com a forma, porque, de fato, não poderia deixar de ser. Então, muitas são as razões, muitos são os contextos em que os nossos tribunais, acertadamente ou erroneamente, impedem, impossibilitam que os nossos recursos eles sejam efetivamente conhecidos, que eles sejam efetivamente admitidos, às vezes por parâmetros completamente equivocados, né? Graças a Deus, turma, nós melhoramos muito. Eu não sei se alguns dos colegas que já estiveram com vocês trouxeram alguns dados do passado recente, das razões de inadmissibilidade, que acabaram se tornando frágeis hoje, por conta da primazia do julgamento de mérito. A norma fundamental, inclusive, pela qual eu sou completamente apaixonada, porque ela me permite que o processo faça mais sentido. Na minha vida, e um conselho que eu trago para vocês é que a gente busque o que faz sentido, porque não fazendo sentido fica realmente muito delicado, né? As coisas ficam realmente muito tormentosas para nós. E a partir do momento que começa a fazer sentido, a coisa começa a fluir. Nós lidávamos com razões de inadmissibilidade surreais. Eu não sei se vocês ficaram sabendo de um caso que, inclusive, foi repetido no TST e no STJ de um recurso que não foi admitido, supondo-se a ausência de preparo, na verdade, uma insuficiência de preparo, porque faltava a cifra de 1 centavo. Gente, a pergunta que não quer calar. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, boa tarde. Acho que você está chegando aí agora. O que é que a gente faz com 1 centavo? Qual a razão de ser, de inadmitir um recurso pela falta de 1 centavo? A defensoria frui e goza de isenção legal, não perpassa maiores problemas em relação a essa questão do custo econômico do processo, mas é um assunto para a nossa vida. Qual a razão de ser? Às vezes, recursos inadmitidos por conta de simples, pequenos detalhes formais, de sua menos importância, ausência de documentos,
vícios extremamente sanáveis. E o modelo do CPC de 2015, eu lhes confesso, me felicita, porque desde o artigo 4º, ele vai assinalar que há uma ocupação, que deve haver, de fato, uma preocupação com a primazia do julgamento de mérito. Que deve haver uma ocupação com a primazia do julgamento de mérito, e que, diante deste contexto, diante desta realidade, a gente tem esse cuidado, né? A gente tem esse olhar atento, né, à primazia do julgamento de mérito, para não permitir que recursos não sejam admitidos pela falta de um centavo, para que não se admita que, para vocês terem uma ideia, antigamente, eu falei com vocês já que eu estagiei na defensoria, né? Na verdade, eu fiz um estágio privado, no escritório, eu fiz o estágio da defensoria, funcionei na 4ª vara de família, e depois eu passei no estágio que era, eu não sei hoje não, depois vocês me dizem aí que vocês vieram depois de mim, mas dentre os grandes escritórios, é verdade, mas um dos estágios mais badalados, um dos estágios mais badalados que nós tínhamos era o estágio da Caixa Econômica Federal. Né? Então, não sei se alguém que está aqui passou por lá, vivenciou essa dinâmica do estágio da Caixa, e nós tínhamos muitas vezes problemas. Eu estagiava com uma procuradora que às vezes ela era super acelerada, assim, super dinâmica, mas às vezes ela esquecia de assinar a procuração. Eu ia muitas vezes ali no táxi que a defensoria disponibiliza, ou com o motorista checando a documentação, mas não raras vezes a tese que prevalecia, eu não sei se vocês sabem, à época era a tese de que os nossos recursos, quando acompanhados de procurações, que eram procurações sem procurações, imagine, sem assinatura, eram procurações, ou eram recursos inexistentes. Só para vocês sentirem um drama. Só para vocês sentirem um drama. O recurso era considerado inexistente. Hoje, a gente vem nessa linha da primazia do julgamento de mérito. Talvez você esteja me ouvindo dizer assim, mas Sabrina, qual a aplicação prática da primazia do julgamento de mérito? Toda. Recursos interpostos antes do prazo eram considerados intempestivos. Hoje, o CPC, adotando esse modelo estruturante de processo, lá no 218, parágrafo 4º, vai apontar, olha, os atos praticados antes do prazo são tempestivos. E, de fato, a gente pôs uma pá de cal nessa dinâmica, cujo objetivo, e vocês sentem isso na pele, parece que a gente tem essa sensação, eu tenho ela muito viva, é a de fomentar processos assim para que eles se extingam logo, né, para que eles não sejam levados adiante. Eu não sei lhes dizer qual seria o propósito, mas essa dinâmica de dizer assim, nossa, vamos eliminar processos em série. A gente vive isso hoje na instância superior, né? Mas o fato é que recursos interpostos antes do prazo eram intempestivos, recursos cujas procurações não estavam assinadas eram inexistentes. Gente, vocês ouviram bem? Nós estávamos diante de um problema no plano da existência. Isso mesmo, o recurso era inexistente, surreal. Recurso era inexistente. Né? Estávamos diante do plano de uma inexistência. Cifras como de 1 centavo impediam recursos, né, de serem processados. E hoje, diante da adoção da primazia do julgamento de mérito, a gente conta, por exemplo, com, eu adoro, anotem esse dispositivo, porque vocês podem precisar, se já não precisaram dele na prática, mas a gente conta com a disposição que está ali no 932, parágrafo único, né? 932, parágrafo único, que nos apresenta
como filha da primazia do julgamento de mérito, a chamada sanabilidade recursal. E ao nos apresentar a sanabilidade recursal, vai nos dizer, olha, é extremamente importante que o relator de recurso ele se dê conta de que diante de vícios sanáveis que possam ser corrigíveis, sejam factíveis de serem corrigidos, conceda-se ao recorrente prazo para essa correspondente correção. Gente, isso é sensacional. Talvez para vocês me ouçam e digam, Sabrina, isso para mim é tão óbvio, tinha que ser assim. De fato, tinha que ser assim, mas nem sempre foi assim. Nós tínhamos seríssimos problemas nesse sentido. Errarmos, vocês que estão em instância recursal, errarmos em sede de recurso era fulminante. Seria uma única possibilidade. Seria uma única oportunidade de cometermos estes equívocos, né? E, de fato, diante desse cenário, diante desse contexto, diante desta realidade, a gente vai e se coloca de uma forma completamente diferente para nos assinalar, para nos trazer essa referência de uma forma única, né? A primazia de julgamento de mérito tem facilitado. Houve uma situação que, inclusive, ganhou notoriedade nacional, demonstrando a chateação de alguns órgãos julgadores com essa visão de processo que visa manter a função jurisdicional em funcionamento por um relator de recurso em São Paulo. O relator desse recurso, inclusive, na minha opinião, extremamente criativo, diga-se de passagem, ele ia inadmitir um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo e ele trouxe, turma, a seguinte decisão. Assim como num célebre desenho animado, quando avistava um gatinho de pelo preto, um gatinho assinalava, acho que vi um gatinho, este relator, né, assim, sumindo essa postão no processo tombado de número tal, acho que vi um recurso inadmissível. Vocês têm noção disso? Acho que vi. Concedo, então, o prazo de 5 dias, né, que são estabelecidos no 932, parágrafo único, para que se proceda à correspondente correção recursal. Essa é uma outra discussão que eu queria trazer para vocês, porque na fase de conhecimento, quando a gente lida com a emenda da petição inicial, se você investigar a fundo a dinâmica da petição inicial, lá no 321, está dito que, se o juiz detectar um equívoco na petição inicial, caberá a ele conceder ao autor prazo para aditamento, emenda que seja, devendo especificar de modo preciso aquilo que deve ser emendado. Beleza. Não sendo possível, inclusive, a ordem genérica de emenda. No 932, parágrafo único, nós temos uma lacuna deixada pelo legislador. Em momento algum, o legislador ele se deu ao trabalho de especificar que este relator deveria, por sua vez, indicar o que é que precisaria ser corrigido, que ele precisaria destacar aquilo que deveria ser objeto dessa correspondente disposição. E aí, né, os nossos relatores que vocês têm essa sensação também? Às vezes eu tenho a sensação de que nós estamos numa disputa com o Poder Judiciário, que o conflito não é só das partes, que o conflito estende-se à defensoria, no caso de vocês, que o conflito se estende a mim, e que existe essa confusão de papéis, né? Isso, inclusive, tem uma história, tem uma estruturação sistêmica diante desse contexto, né? Porque esses papéis confusos tornam a relação ainda mais densa, tornam a relação ainda mais caótica, no meu modo de ver, né? Então, a gente precisa, definitivamente, de uma mudança que vai além da lei. Eu me lembro, logo quando o código estava em vias de implementação, eu conversava com o professor Fred, que também tenho a alegria de ter sido orientanda, né?
Depois eu lhes conto a minha história com o professor Fred, orientanda na graduação, orientanda na pós, depois foi meu co-orientador, também foi a minha grande referência no mestrado da Universidade Federal. E diante dessa jornada, diante desse contexto, né, nós tivemos a oportunidade, a felicidade de conviver e conversar muito sobre o código. E nas nossas conversas sobre o código, ele dizia assim: Sabrina, a grande questão, o grande detalhe é que a gente precisa entender que a legislação ela não muda uma cultura. E essa mudança cultural, essa mudança estrutural vai depender da boa vontade das pessoas. E aí, turma, nós vivenciamos situações das mais variadas diante desse contexto. Então, o professor Fred, ele já dizia, né, da importância da gente entender, e quando a gente vai partindo para a aplicação prática do código, desses institutos, a gente sente bastante essa diferença, né? E diante desse contexto, diante dessa realidade, eu ministro aulas lá na Escola Paulista de Direito em São Paulo. Eu estive numa turma em que uma colega disse: professora, você está tocando esse ponto da questão da boa-fé, da mudança de visão, da mudança cultural. Nós tivemos um problema numa comarca no interior de São Paulo, ouçam essa, em que o juiz estava há 6 meses de se aposentar, em meio à chegada do CPC de 2015, e a proposta dele era que não ia aplicar o CPC de 2015, não, porque ele só tinha 6 meses do exercício da função, então ele não iria se dar o trabalho, ouçam, ele não iria se dar o trabalho de aprender o código novo, né, para, então, ter que depois se aposentar, e que na vara dele ele iria aplicar o CPC de 73, né? Claro que essa notícia chegou à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entendeu, obviamente, completamente desarrazoada essa postura e acabou aposentando o magistrado, que também, não raras vezes, a gente sabe que é o que acontece diante de situações como essas, né? Então, só voltando aqui, a gente vai iniciar a estruturação deste agravo, né, com o endereçamento ao juízo competente, né, ao desembargador presidente do Tribunal Recorrido. Então, excelentíssimo senhor, doutor, desembargador presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de. Né, e aí a gente especifica com base na sua situação concreta. Professora, mas como é que fica essa história desse excelentíssimo hoje, né? É juiz ou juízo apenas, né? Desembargador, né? A gente sabe que o 319, inciso 1º, tecnicamente, acertadamente, faz referência ao órgão julgador, mas na prática, 2022, a gente vai fazer 6 anos de vigência do CPC. Não se entende desarrazoado, disforme, tem uma linha extremista que diz: nossa, não pode usar isso, não pode fazer isso. Essa disposição com esse padrão de endereçamento que não é vista com grandes problemas, né? A gente gosta de trazer a melhor técnica, então, por que não usarmos os termos agravante e agravado, que vão precisar ser identificados, e ali você vai trazer aquele cabeçalho, né? O agravante já qualificado no recurso especial de número tal, né, por essa defensoria, fulano de tal devidamente assistido pela defensoria, né, inconformado com a decisão X que inadmitiu, né, o recurso especial, vem perante Vossa Excelência, diríamos, tempestivamente, então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da tempestividade, interpor. Eu vejo que na prática muita gente ainda insiste, tem aquele amor incondicional por utilizar as expressões relacionadas a impetrar, quando, na verdade, a gente vai utilizar o termo impetrar, o termo impetração, para os remédios constitucionais, né? Então, a gente vai utilizar mesmo o interpor, é o que cabe, é o que convém diante desse contexto. Então, a gente vai utilizar o interpor e a gente vai, de fato, interpor este recurso,
né? E a gente vai destacar ali, né? Que interpõe agravo para o STJ, com fundamento, com fulcro, com SPEC, isso é estilo redacional, você vai utilizar a expressão que melhor lhe convier, né? Então, com fulcro, com SPEC, no artigo 1042 do CPC, em face do agravado, também já devidamente qualificado, né? Depois que você endereçou, trouxe essa disposição, a gente trabalha recebimento e acolhimento do recurso para que ele seja encaminhado com as suas inclusas razões ao STJ. Lembrando que, como eu lhes disse na aula passada, se nós tivermos diante de especial e extraordinário, ambos inadmitidos, ambos, a gente vai precisar utilizar de duas ferramentas, né? De duas estruturas de agravo, tanto para destrancar o especial, quanto para destrancar o extraordinário. Depois, encerra essa folha de apresentação, como a gente costuma chamar. Tem gente que chama de folha de apresentação, tem gente que chama de folha de interposição, e aí você vai destacar, né? Que pede deferimento, traz os dados relacionados ao local, data, ano, para partir as razões do recurso. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? 15h10, a gente vai combinar, então, 15 minutinhos, tá, de intervalo. Eu volto A gente volta às 15h30, né, para dar tempo também de vocês pegarem um café, respirarem, se alongarem, né? Como eu lhes disse, né, eu peço um pouquinho de compreensão de vocês, eu já estou bem melhor, mas eu fiz uma cirurgia de larga extensão e a gente ainda tem, né, algumas limitações. Vocês estão comigo aqui no meu home office e um time de ficar sentada por muito tempo. Então, é o tempo que eu consigo circular um minutinho, reponho a minha água. Podemos combinar assim? Mônica, Thaís, Tiago, Jana, Lari, Eugênia, Débora, Milena, Silvia. Salomão, não tinha te cumprimentado também. Tudo bem até aqui? Estão captando tudo? Tá bom o nosso papo? Tá dando para fluir? Show! Ótimo! Então, vocês estão conseguindo já visualizar, né, essa dinâmica aí de como é que a coisa vai funcionando, como é que você estrutura, pega o modelo, dá uma olhada no modelo da defensoria, dá uma melhorada. Eu sempre fui dessas. Chegava no lugar que tinha modelo, eu dava minha cara no modelo. Isso que diferencia a gente, isso que posiciona a gente de uma forma diferente, né? O que é que você pode melhorar e não cair na vala comum? A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. Enquanto a gente vai retomando, boa, Ed, beber água, porque se deixar, a gente não se hidrata o dia inteiro, né? Eu tenho me policiado bastante, porque na vida acelerada da gente, faz uma coisa, faz outra, a gente esquece de beber água. Esquece das coisas mais simples, dentre elas beber água. Por isso que necessária, né? Necessária. Simples e necessária. Indispensáveis, né? Ainda mais em tempos que a gente se sobrecarrega tanto e nosso campo emocional também, né? Acaba sentindo os nossos rins, eles ficam extremamente sobrecarregados. Por isso que tanta gente com problemas renais, pedra nos rins, insuficiência renal, a gente tem que dar uma forcinha, né? Principalmente bebendo água, né? Afora outras tantas relevantes questões que envolvem a gente beber água. Então, podemos voltar, turma, vamos, só enquanto vocês vão concentrando novamente, vão voltando para a nossa conversa, eu vou repassar a dinâmica da estruturação visual do nosso agravo em recurso especial extraordinário. A estrutura da peça é composta por duas distintas etapas, né? A gente conta com a folha de interposição ou de apresentação. Nós, doutrinadores, a gente utiliza uma expressão ou outra, eu gosto de chamar de folha de apresentação, alguns gostam de chamar de folha de interposição, mas as expressões são sinônimas. Depois que você trabalha o endereçamento, que você destaca a qualificação das partes, a gente não precisa, a essa altura do campeonato, trazer aquelas qualificações gigantescas, porque a gente já tem toda uma jornada processual em que as partes já são, né, conhecidas daquele processo, então
já estariam devidamente qualificadas e devidamente estruturadas dentro daquele contexto. A partir dali, desse cenário, diante dessa disposição, a gente, então, avança para trabalharmos, se vocês quiserem, a tempestividade. Às vezes eu gosto de, na folha de apresentação, fazer um destaque para a tempestividade, principalmente que a gente já está lidando com inadmissibilidade. Então, assim, se a gente já tem cuidado com essas questões formais, na estruturação de um recurso dessa natureza, a gente tem que tomar ainda mais cuidado. Então, destacar a tempestividade, a essa altura você pode também ali, já querendo sinalizar a intimação do agravado para querendo oferecer contrarrazões. Em alguns modelos, você vai encontrar referência a essa intimação nas razões, né, na minuta. Em alguns modelos, você vai encontrar essa referência na folha de interposição. Sabrina, você acha que tem prejuízo? Zero prejuízo. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, você pode trazer tanto numa disposição quanto noutra. E, na sequência, a gente tem que trazer o encerramento mesmo, para que a gente possa começar, após esse encerramento, a trabalhar a dinâmica da qualificação das razões desse recurso. E na qualificação ali das razões, a gente vai trazer, né, aquele famoso cabeçalho, né? Então, quem seria o agravante, quem seria o agravado? Não custa lembrar que a gente deve lembrar da figura da representação e da assistência. Então, se vocês estiverem, né, diante de algum assistido que seja incapaz ou que esteja perpassando alguma incapacidade, se relativa, fazer a referência à assistência, se absoluta, fazer referência à correspondente representação, então trazer essas disposições de representação, de assistência, porque elas são muito oportunas, trazer o número do recurso especial ou do recurso extraordinário, ou em peça separada de ambos, nós já falamos, mas não me custa repetir. Se vocês, na defensoria, tiverem interposto um especial, tiverem interposto um extraordinário, e ambos forem obstados, será necessária a interposição de 2 recursos, né? Um recurso especial, um agravo para o recurso especial, um agravo para o recurso extraordinário. Na sequência, depois que a gente trouxer as disposições ali relacionadas, né, ao cabeçalho, à qualificação das partes, a gente vai seguir para o endereçamento. E aqui a gente já tem que se referir ao Tribunal Superior, né? Então, ao egrégio, muita gente pergunta, Sabrina, você acha que a gente pode usar em mérito? Gente, algumas questões são de só menos importância, né? E envolvem o nosso estilo redacional. E foi exatamente isso que eu estava falando antes da gente sair para o intervalo. Eu sei que na defensoria a gente já tem um arcabouço de modelos grande. Eu, inclusive, eu não sei se você estava na defensoria já, Ed, foi em 2015. Em 2015, você já estava, né? Já estava na defensoria? Nós trabalhamos o projeto para a estruturação de todas as... Em 2010, na defensoria. Ai, que legal, muito bom. Pois em 2015, como era o nome dela que estava na direção da escola? Eu esqueci o nome. Gente, estou péssima de nome. Mas foi o que a gente fez, a gente Firmiani. pegou... Na escola, Dizer, na escola superior foi Firmiani. Não, mas me diga o nome de uma outra pessoa que estava na escola antes. Antes de Firmiani, doutor... Não sei se começava com Daniel F. Nicori. Antes. Antes de doutor Daniel, foi doutora Célia. Doutora Sônia. Sônia Santana. Eu acho que foi doutora Célia. Teve doutora Célia, depois doutora Célia e doutora Sônia. E a gente tomou ali aqueles modelos todos da defensoria. Eu agora fiquei chateada que eu não lembrei o nome dela. Ela era defensora também. Era não, ela é defensora, mas depois eu lembro. Deve ter sido doutora Sônia ou doutora Célia. Depois eu vou lembrar.
mas tinha mais alguém na escola que estava à frente desse projeto do curso, por isso que eu não estou lembrando, era a doutora Célia, mas tinha alguém à frente do curso. Não sei se ela estava coordenando o contencioso civil à época, mas depois eu vou lembrar, isso era de sua menos importância. Mas, assim, a gente formou um grupo muito grande e a gente fez uma oficina para atualizar os modelos da Defensoria, porque a Defensoria tinha os modelos todos pautados no CPC de 73. E aí veio o código novo e a Defensoria disse, nossa, mas como é que nesse volume de atendimento de assistidos, com o dia a dia da gente, esses defensores vão parar para refazer esses modelos, para refazer essas peças, que é tudo muito rápido, é muito dinâmico. A gente sabe o volume que é a Defensoria. Sabrina, eu acho que foi a doutora Firmiani mesmo, porque foi a doutora Firmiani. Agora sim! Foi a doutora Firmiani, porque eu, inclusive, acompanhei o processo. Oi! Tu já tinha falado o nome dela, então não ouvi. Já tinha falado, doutora Firmiani. Foi isso mesmo, em 2015, a gente fez, acho que a gente fez 2 turmas do novo CPC. Foi isso mesmo. Firmiani, meu Deus, agora foi. Eu fico ali inquieta. Doutora Firmiani, foi ela. Gente boníssima. Então, a gente fez ali, a gente foi trabalhando, a gente colocou as mesas em círculos, os defensores com os notebooks para a gente tentando adequar o que é que cabe, o que é que não cabe, e aí assistido não tem e-mail, como é que coloca, como é que lida com essa situação. Mas, mesmo diante desse assessoramento de modelos, né, eu acho que é muito importante que a gente pegue esse modelo e a gente dê a nossa cara ao modelo, que a gente possa burilar o modelo. O modelo é excelente porque a gente lida com o volume, mas eu nunca me contentei, desde a minha época de estagiária, de pegar o modelo, seja na própria defensoria, já quase 20 anos atrás, seja na própria Caixa também, né, o tempo que eu estive lá, para dizer assim, eu vou me contentar com esse modelo, vou preencher só os dados das partes. Né? Então, é a gente pegar essas referências que eu estou trazendo, olhar para o agravo que vocês estão utilizando e dizer assim, nossa, eu posso trazer um melhor, né, ponto aqui nesse item, eu acho que posso abordar melhor essa estrutura. Nossa, Sabrina me disse que isso aqui não necessariamente eu preciso alterar, trata-se de um estilo. A gente poder fazer a melhor entrega em termos de estrutura de peça, porque isso também vai contar, né? A gente sabe que a imagem de uma peça, a forma como a gente estrutura essa peça, também é objeto de valoração, né? Porque o nosso cérebro trabalha muito o campo visual. Então, o órgão julgador, ele vai olhar, né? Ele vai fazer a análise visual do agravo de vocês para depois adentrar outras tantas questões que não são, obviamente, de só menos importância. Então, você já está ali nas suas razões, em meio às suas razões, você já trouxe o cabeçalho, né? Depois do cabeçalho, da identificação, do número do processo, você já se referiu aos ministros, então, colhendo a Câmara, 9 é o STJ, como você achar por bem, você vai, na sequência, a ordem dos fatores no altera o produto, trazer um relato fático dessa situação, e diante desse relato fático, o que é que eu sugiro a vocês fazerem? Que vocês tomem os principais pontos, que vocês tomem os principais elementos dessa decisão. Nesses principais pontos, nesses principais elementos dessa decisão, vocês vão destacar ali o que é mais relevante, porque senão também o que é que acontece? A nossa peça fica extremamente cansativa. Então, de forma sintética, tomar os principais pontos da decisão, né? E, na sequência, trabalhar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, que é o grande cerne, na verdade, é o coração do agravo. Porque você está agravando justamente porque houve, dentro do tribunal recorrido, quem entendesse que o recurso da defensoria não devia ser admitido. E essa, inclusive, é a maior razão de estarmos aqui a essa mesa hoje à tarde. Os recursos não sobem. Então, a ferramenta da qual nós estamos nos utilizando, ela tem que ser feita com muito primor. E sabe aquela história, turma, de o óbvio precisa ser dito? Né? Eu diria a vocês que num recurso, especialmente na instância superior, especialmente um agravo desta natureza, a gente precisa partir do suposto que o óbvio precisa ser muito bem dito. Né? O óbvio precisa estar muito claro. Há quem diga, inclusive, assim, nossa, se preciso desenho, pois se possível desenho.
E a gente tem vivido, né, um certo avanço dentro dessa linha de formalismo de peças, em que no passado a gente utilizava muito latim, né, tudo era latim, linguagens excessivamente difíceis, ininteligíveis. No passado, advogado bom era aquele que não era compreendido, era aquele que falava tão difícil que a gente dizia, esse é bom, porque a gente mal entende o que ele fala, né? Isso, sem sombra de dúvidas, caiu em desuso. A grande habilidade hoje, né, que nós temos, inclusive é chamada a habilidade, né, as habilidades hoje são divididas em duas etapas. Hoje se falam em hard skills e se falam em soft skills, né? As hard skills, nós estamos trabalhando aqui o tempo inteiro, é ter conhecimento, é a habilidade prática para a nossa área do conhecimento, né? É o que realmente demanda o grande parte do nosso trabalho. Não é? Se nós estamos em determinada área em que a gente precisa, por exemplo, conhecer de um idioma estrangeiro, né? É que a gente saiba manusear um determinado sistema, como a gente precisa, uma hard skill hoje lidar com o sistema, né? A própria defensoria também precisou se revisitar. Ed chegou em 2010, a gente já estava ali meio adaptado ao sistema eletrônico, mas tem defensores que ainda hoje têm dificuldade com o sistema eletrônico, né? Passam no concurso e dizem, meu Deus, como é que eu vou lidar com o sistema? Tanto o sistema interno da defensoria, quanto o sistema de peticionamento eletrônico, é uma necessidade que a gente tem hoje, né? Eu vi muitos colegas em 2006 perdidos, porque já lidavam muito com processos físicos, petições feitas à mão, aquele costume de ir para o fórum, pegar uma folha de ofício e dizer, eu faço a minha petição aqui agora, e protocolar, tirava uma cópia. Gente, ainda colocava às vezes um carbono, colocava o carbono para ser a segunda via, dizia assim, o cartório tomou o ciente. E a gente vive, né? A gente tem vivido essas mudanças, e ao lado dessas habilidades que a gente precisa, e nós estamos tomando aqui, a gente não pode esquecer das chamadas soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais, que são as habilidades mais bem faladas hoje, né? Que nos mantém nos nossos vínculos, né? E dentre essas habilidades, comunicação, né? Quem não sabe se comunicar tem sérios problemas hoje. Se você parar para pensar, quando eu falo em comunicação, eu falo de comunicação ampla, comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação no nosso peticionamento, clareza na forma como a gente lida, não só com os processos, mas nos relacionamentos com os nossos pares, com a nossa chefia, como é que essa chefia se comunica conosco, né? E como se diz, a gente vive hoje essa era, claro que no serviço público você tem parâmetros de estabilidade, os critérios para aprovação no concurso também tendem a se modificar ao longo do tempo. Você vê que, para mim, o concurso da defensoria já é uma mudança de paradigma, né? A defensoria já tem esse olhar. Cada concurso, a defensoria vem mexendo ali, né? Desde Firmiani, ela tem essa preocupação em dizer assim, gente, a gente precisa checar de que forma a gente vai fazer a seletividade daqueles que vão compor os nossos quadros. E dentro desse contexto, a comunicação nas tuas peças precisa ser uma comunicação clara, precisa ser uma comunicação coerente, precisa ser uma comunicação coesa, né? Esse é um profissional. Nós queremos nos diferenciar, a defensoria da Bahia quer ser diferenciada na qualidade das suas peças, esse é o caminho. E hoje, inclusive, se fala muito, além dessa habilidade de uma comunicação que não é difícil, que não é compreensível, né? Na necessidade de lidarmos com uma comunicação visual. Por isso que hoje também se fala tanto no chamado legal design, né? Então, a ideia, eu uso muito nas petições do meu escritório, de trazermos com clareza, às vezes, mapas mentais, estruturas, quadros, sínteses. Isso é extremamente relevante, porque a gente se diferencia e sai também da vala comum de tantos processos. Eu já vi, inclusive, uma pena que essa história da gente ficar armazenando tanto documento eletrônico, e a gente vai procrastinando isso, né? Isso, né? Chama de visual law, legal design, como você quiser tratar. Exatamente, Moniquinha. Aí eu recebi, eu acho que foi no grupo de mulheres, elas no processo. Deixa eu ver se eu acho, porque eu tinha perdido meu WhatsApp. Eu acho que eu acumulei tanta informação que eu perdi. Estou dizendo a vocês,
Eu perdi as informações que estavam ali, mas eu recebi outro dia uma sentença. Ai, vocês não têm noção, toda com base no Visual Law. Eu tenho, inclusive, uma recomendação do dia gráfica para vocês, que eu achei extremamente interessante, porque eu sou dessas aqui, ó. Olha só, recomendo a todos, até você, viu, Ed? Esse aqui, ó, Design Thinking. Por quê? Que é isso? Olha só, uma metodologia poderosa para decretarmos o fim das velhas ideias, né? Então, velhas ideias para novas ideias. Então, assim, o que é que ele traz, por exemplo, dentro desse projeto? Olha só que belezinha, olha, mapa mental. Então, o que que ele vai trazer aqui, né, dentro desse contexto, né? Saindo da zona de conforto, construindo para pensar, com clareza da sua mensagem, né? Novos contratos sociais, como é que vai ser o design do amanhã? Então, assim, dentro desse contexto, a gente também precisa trazer essa tecnologia, essa clareza, essa dinâmica para mais perto de nós, né? Então, no resumo, né? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu estava falando do resumo da decisão, ao invés daquele texto chato, enfadonho, tem gente que copia 1000 vezes a petição inicial no processo. Faz um esquema, traz um gráficozinho, né? Pontua, põe setinhas, traz os principais pontos, traz clareza, né? Aquele mapeamento que você diz, nossa, já entendi, né? Já está fácil para mim aqui diante desse contexto. E a questão relacionada ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Porque o seu raciocínio tem que ser o seguinte, olha, em que pese, né, e a gente utiliza sempre essa linguagem, né, que é a nossa linguagem também, e aí não dá para fugir também tanto, né, não é para a gente também trabalhar uma revolução de rebeldia, porque não é esse o contexto, mas de dizermos assim, olha, em que pese, né, o notório, o saber jurídico irretratável dessa presidência do Egrégio Tribunal de Justiça tem que se impor, né? Traz-se aqui ao STJ a necessidade de reforma da decisão, né? Porque inadvertidamente inadmitiu, ou, se você preferir, não conheceu do recurso especial pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, né? E aí, dentro desse contexto, você vai trabalhar, como disse, a síntese da demanda, né? O que foi que aconteceu, né? Desde a historiografia do processo. O agravante está inconformado com a decisão proferida em primeira instância, desde lá existe essa insatisfação. O que foi que ele fez? Ele interpôs que recurso? Ele tinha interposto uma apelação. A apelação não foi provida de uma forma desarrazoada. De tal decisão, foram apostos embargos aclaratórios também sem êxito. É bom porque a gente vai passando lá para o ministro, né? Seja no destrancar de um especial, seja no destrancar de um extraordinário, a revisitação dessa história, né? Dessa dinâmica. É isso que eu estou dizendo. Se a gente for partir dessa ideia de visual law, né? Eu tinha essa sentença que foi toda proferida no visual law, mas eu perdi. Você tem toda uma dinâmica de clareza, resumo, revisitação mais moderna daquela disposição. E aí você vai dizer, ali resignado, interpôs recurso especial, requerendo o recebimento dos referidos embargos, no entanto, sem prejuízo, né, das razões do respectivo processo fora negado seguimento, sob o fundamento da sua intempestividade, né? Sob o fundamento de que já existe tese consolidada no nosso Tribunal Superior, de que não há razões para levar aquele recurso adiante, né? E, conforme aquela fundamentação que você vai trazer, o raciocínio será justamente o de dizer, não merece prosperar essa tese, não é este o caminho, não é essa a baliza, né? Então, não há razão para a gente não tomar cuidado também com essa síntese, porque facilita muito, o volume de processos é muito grande. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente traz essa clareza, essa dinâmica que fica muito bem posta no agravo de vocês, né? A partir daí, a gente precisa trabalhar a fundamentação do nosso recurso, né?
como eu costumo dizer, a fundamentação é o miolo recursal. Não é que as outras partes elas não sejam importantes, mas o miolo, o núcleo, né, do nosso recurso, a gema do ovo, né, está justamente na estrutura da fundamentação, dos fundamentos que você vai elencar para a obtenção da reforma, os fundamentos que você vai elencar para a obtenção da anulação ou invalidação daquela decisão judicial. E aí, de saída, você vai destacar, olha, não há razão que permita a mantença da respeitável decisão denegatória, né, por ter sido proferida sem nenhuma proteção legal, digamos assim. Observe-se que, aí você vai precisar desenvolver melhor o tópico. O que é que acontece com o teu recurso especial? Que erro, né? Que erro. Inclusive, em alguns órgãos, jogadores dizem, nós não cometemos erros, nós estamos impensos aos erros. Eu me lembro de um professor meu que dizia assim, olha, quando você estiver diante de um juiz que diz que não erra, você diz então que está tudo bem. Ele não erra, não, mas ele se equivoca, o que vai dar no mesmo. Então, troca o erro pelo equívoco para ver se as coisas elas fluem, para ver se as coisas funcionam. E aí você vai desenvolver esse tópico, né? Esse tópico da fundamentação, tendo por base os dados da tua situação concreta. Foi uma intempestividade? É a alegação de uma tese que já estaria consolidada no STJ? Aí você tem que fazer um trabalho investigativo. Já está realmente consolidada? Qual o parâmetro de consolidação? Existe a atualização desse entendimento? Porque foi o que eu disse para vocês mais cedo, antes do nosso intervalo. Hoje, a gente tem uma loteria jurisprudencial tão ampla, tão desordenada, com todo carinho. Por isso que eu digo, ao mesmo tempo que eu sou amante do sistema de precedentes, o sistema de precedentes me preocupa, porque a gente não pode deixar de lado a compreensão de que hoje a gente precisa dessa limpeza. Já disse isso, mas eu insisto, desta faxina que nos ponha para realmente tomarmos essas definições. O que é que pensa o STJ em 2021? Que entendimento tempestivo, recente, porque a gente vai revisitar, por exemplo, alguns entendimentos sumulados do STF, são anteriores à Constituição. Mas como assim um órgão que, de acordo com o próprio texto constitucional, guarda essa função tão especial de ser o exímio guardião da nossa Carta Constitucional, ainda se dá o trabalho de buscar a aplicação prática de precedentes antigos ou de precedentes que afrontem a própria Carta Constitucional. Então, é nesse sentido a minha preocupação. Claro que, partindo de novo para o tema central da aula de hoje, qual a razão equivocada, diga-se de passagem, levou o tribunal recorrido a não conhecer do teu recurso especial? É o entendimento de que você não é parte legítima, de que a defensoria não tem legitimidade? Seria o entendimento, como disse, da intempestividade? Para vocês, graças a Deus não é um problema. Mas na área privada, um dos grandes índices, uma das grandes razões que são postas para esse trancamento estão relacionadas a preparo, né? Vocês já estão aí livres dessa questão relacionada ao preparo. Eu acho que o maior desconforto de vocês nem há de ser, e falem comigo aí no chat, por favor, nem há de ser a questão até da intempestividade, de legitimidade, a ausência de interesse de agir. Creio eu que um dos maiores problemas de vocês seja realmente a questão de entendimento consolidado, de dizer, defensoria, não me venha com chorumelas, não me vem querer discutir essa matéria, porque nós não estamos afim. Como assim nós não estamos afim? Já temos entendimento consolidado. Não vamos trabalhar essa questão. Nós já temos a nossa pauta relacionada a essa matéria. E não vai adiantar querer fazer diferente, né?
Essa que é a grande questão, né? Acontece muito, com muita frequência, né? Então, assim, dentro desse contexto, né, a gente precisa destacar essa disposição, essa referência, tá? Então, é bem importante que a gente possa lidar com essa realidade, com essa disposição, que é realmente muito importante, tá? Então, aqui você trabalha as razões, aqui você trabalha os fundamentos, aqui você trabalha essa dinâmica. Se houver algum case jurisprudencial do qual você possa se servir, do qual você possa se alçar, é muito importante que você faça também, que você traga esse desenho, né? Eu gosto muito de colacionar jurisprudências, né? Confirma a informação. Tiago, aquele seu agravo ainda está lá, protocolado, mas sem movimentação. Você foi batizado aí, eu não me lembro se o teu foi um agravo interno ou se foi sem decisão, né? Foi um interno, né? Ou foi um agravo em recurso especial extraordinário? Foi agravo em RESP, eu estou torcendo, né? Mas você está conseguindo revisitar a estrutura, espero que vocês todos estejam conseguindo revisitar a estrutura, né? Eu gosto muito de uma tríade para fundamentação, né? O que seria a minha tríade? Eu acho que uma fundamentação coesa, consolidada, não que seja uma máxima irretratável, mas eu gosto sempre de trazer na minha fundamentação o texto de lei, né, a referência legal que se aplica àquela matéria. Eu gosto de trazer um case jurisprudencial. Eu só chamo a atenção de vocês para o cuidado na coleta desse case jurisprudencial. O que eu percebo na prática? Muita gente colaciona jurisprudência que não tem nenhuma relação com a matéria. Muita gente colaciona, eu não sei se vocês já viram casos assim. E, gente, pensa na vergonha, né? Colacionar, né? A disposição de lidarmos com essa situação de uma jurisprudência antagônica àquilo que está sendo trabalhado, né? Então, às vezes acontece. Já houveram casos em que a parte juntou jurisprudência antagônica, né? Contraposta àquele valor que tinha sido posto, tinha sido colocado. E diante desse contexto, diante desse cenário, né, a gente precisa colacionar bem. E a doutrina, né, uma referência doutrinária, né, um apontamento acerca dessas disposições, né? Então, assim, trabalhar essa referência, trabalhar essas disposições, né, pontuando, assinalando, né, são extremamente relevantes para que a gente possa montar uma fundamentação mais coesa, mais fechada. Gente, não tem muito mistério. A partir daí, né, de trabalhar esse convencimento de que o recurso precisa ser admitido, de que ele precisa ser conhecido, a gente vai aos pedidos, né? A gente precisa formular os nossos pedidos. E diante do exposto, você vai rogar, você vai requerer que o recurso seja conhecido e, consequentemente, que ele seja provido, né? A gente trabalha, a gente já falou sobre isso em 2 níveis. A gente trabalha em 2 escalas, né? 2 graus, né? Então, trabalhamos no grau de admissibilidade para atentarmos ao preenchimento desses requisitos de admissibilidade e trabalhamos na questão relacionada, né, ao mérito, né, que relaciona o provimento, relaciona a questão relacionada aqui à dinâmica da admissibilidade, né? Então, na verdade, a admissibilidade e a questão relacionada, né, ao mérito e à disposição, né, que está aí mencionada, que está aí diante desse contexto, tá? Então, diante dessa relação, diante dessa disposição, né, e desse desenho, a gente requer o conhecimento, ou a admissibilidade e o provimento do recurso. O que você quer? O que é que você deseja? Que haja admissibilidade do recurso especial.
Se não há admissibilidade do recurso especial, você requer a admissibilidade do recurso extraordinário, né? Determinando-se a reforma da decisão, a fim de que se conceda à turma a pretendida tutela jurisdicional em favor do agravante. Tudo que a gente quer. Lembrando de novo da situação da Janaína, é que o nosso recurso suba, que nós cheguemos vitoriosas ou não, cansadas, porém não abatidas, em meio, né, àquela dinâmica, né, àquela instância, para que se possa rever aquela matéria, para que se possa rever aquela decisão. Esse é o nosso objetivo, né? Essa é a nossa busca, né? Então, a tutela jurisdicional pretendida em favor do agravante. Se você não tiver feito esse requerimento lá na folha de apresentação, você vai rogar, então, que seja intimada, que não há necessidade de a gente falar de citação, mas sim de intimação, então a gente vai rogar que se realize a intimação do agravado, para que ele querendo ofereça as contrarrazões. A gente sabe que o contraditório... Sabe como é que eu valoro o contraditório, turma? O contraditório, para mim, é o oxigênio das relações processuais. Na verdade, o contraditório é o oxigênio da vida. Tanto é assim, vocês já devem ter observado, esse tema é uma delícia, que o STF já definiu que até nas relações privadas o contraditório é indispensável. E eu falava, inclusive, sobre isso numa live. Eu estou todos os dias, eu vou até convidar vocês, né? Todos os dias no meu Instagram, nesse mês de dezembro, às 8h08 da manhã. Então, religiosamente, eu espero cumprir a minha missão até o dia 31 de dezembro, às 8h08 da manhã, fazendo uma live. Uma live não jurídica, porque eu acho que a gente precisa mais do que nunca somar o jurídico ao não jurídico, porque só o jurídico nos adoece. E se nós estamos fortes, física e emocionalmente, tudo mais pode nos ser acrescentado, inclusive conhecimento técnico jurídico. Mas eu estava falando, na verdade, sobre foi ontem, eu estava falando sobre autodomínio e a importância de a gente não tomar decisões quando nós estamos em estados emocionais ruins. E todo mundo já experimentou isso. É muito ruim quando você decide com raiva, não sei se vocês concordam. É muito ruim quando você decide com muito medo. É muito ruim quando você decide com ódio. Ódio é uma palavra tão pesada, né? É muito doído e muito difícil quando você decide com base no rancor. E a gente precisa ir filtrando para tomarmos decisões mais assertivas em estados emocionais mais equilibrados, né? Ou diante da diminuição de ruídos externos, né? E o contraditório é fundamental muitas vezes, né? Porque às vezes a gente, até em casa, tenho 2 filhos, né? Então, se eu não exerço contraditório, às vezes eles estão ótimos, daqui a pouco começa aquela briga igual a conflito, né? Saem farpas, aí vem o caçula, que é extremamente habilidoso, inteligente, me conta uma conversa, né? E me traz toda uma argumentação, e aí eu já vou penalizar o mais velho. Mas ele diz, mas minha mãe não foi bem assim, né? Ele fez isso, aquilo outro, mas aí eu já, inclusive, estava quase penalizando, né, o mais velho. E o contraditório vem e traz essa dinâmica. Então, assim, o contraditório ele não pode ser olvidado. Essa situação que chegou ao STF, que foi o primeiro paradigma no Brasil sobre a aplicação de contraditório nas relações privadas, quem bem fala disso é a professora Paula Sarno, que hoje é professora concursada também da Universidade Federal da Bahia, envolveu um associado. Né? Um associado, ele foi expulso. E ele foi expulso sem ser ouvido. Né? E ele foi buscar tutela jurisdicional. Ele disse, mas ninguém me ouviu, ninguém me deu uma chance. Eu simplesmente fui expulso da associação. E esse caso chegou ao STF. Ufa, chegou em sede de recurso extraordinário, e foi a condução do STF no sentido de dizer que aquela expulsão não deveria prevalecer, porque ele, no mínimo,
deveria ter tido a oportunidade de se manifestar, de ser ouvido, de trazer as suas razões. Então, a gente também não consegue olvidar, né, o contraditório do sistema recursal. Os embargos de declaração, em certa medida, até fogem à regra, mas houve qualquer chance nos aclaratórios de que haja aplicação de efeito modificativo, vocês sabem disso. Diante da iminente possibilidade de efeito modificativo, não resta outra opção que não, de novo, o contraditório. Então, a intimação do agravado, para querendo oferecer as contrarrazões no prazo legal. Hoje a gente conta com a uniformidade dos prazos, né, para nossa alegria no cível, artigo 1003, à exceção dos próprios embargos, que são opostos em 5, e havendo a questão do contraditório mais 5 para oferecimento das contrarrazões. E a gente precisa trabalhar a condenação em custas, né, no caso, né, a gente sabe das isenções legais, né, para a defensoria, e a fixação dos honorários, com a pauta aí maravilhosa, né, de forma ampla, sem especificidade da defensoria, né, e também dos benefícios de que dela fruem, com a exceção da súmula e da atuação da defensoria quando está diante do Estado. Eu vejo também, de uma forma positiva, a consolidação do nosso sistema aos honorários advocatícios, recursais. Muita gente diz, nossa, mais um privilégio para a classe da advocacia. Não, de forma macro, talvez até sim, né? Dentre as consequências, né, a gente tem esse olhar, a gente tem essa dinâmica, mas o que realmente a gente traz em termos de clareza, em termos de disposição, a tentativa, que eu não sei se de acordo com os dados estatísticos não parece ser assim a melhor escolha, de lidarmos realmente com a ampliação dessa usina, né, de ferramentas para tentarmos minorar, para tentarmos diminuir o volume de recursos, né? Então, a fixação dos honorários, ela vem com essa premissa. Vamos tentar tornar minimamente, a ideia não é dizer assim, impossível, né? Mas vamos tentar tornar minimamente mais ardilosa a jornada recursal para evitar esse assodamento da máquina estatal. E aí o CPC vai destacar, no parágrafo 1º do artigo 85, que, além dos honorários em sentença, né, fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20, fixam-se também honorários nos recursos, no cumprimento de sentença, na reconvenção e no processo de execução. No que diz respeito aos recursos, né, a gente ficou patinando por alguns anos, e eu já vim insistindo, gente, basta a leitura atenta do código, basta conferir o dispositivo, de que, em sede recursal, nós temos ali um limiar para a majoração dos honorários já fixados em sentença. E o limiar de majoração nos põe num patamar de honorários até 20%. Aí eu lembro que logo que o código entrou em vigor, algumas pessoas diziam assim, não, mas veja bem, é 20 mais 20. Gente, isso não está escrito em lugar nenhum de que seria 20 mais 20. O parâmetro de fixação dos honorários, né, observada a estrutura recursal, alcança o teto máximo, repito, alcança o teto máximo de 20. Alcança o teto máximo de 20. Né? E aí, o que a gente começou a perceber? E vocês vão se dar conta disso, depois vão lembrar de mim na prática. A gente começou a perceber, né, que de tanto lidar com essa realidade, os juízes passaram a fixar honorários de 10% em primeira instância, se você observar. Por que eles estão fixando em primeira instância esses honorários, Sabrina, de 10? Eles estão fixando esses honorários de 10, pensem comigo, porque se eles já fixam em sentença o limiar de teto de 20%, nós ficamos sem margem de trabalho.
E sem margem de trabalho, você não tem como, por exemplo, em sede de apelação, como tem o hábito de fazer o Tribunal de Justiça, majorar para 12, majorar para 11, muitas vezes, né? Então, a gente fica dentro desse critério, que é um critério que foi estabelecido, na verdade, na prática, dentro do pragmatismo, para lidar com essa realidade, né? Para lidar com esse contexto, dizer assim, não, vamos segurar aqui, vamos nos colocar diante dessa dinâmica, porque é o que é possível, é o que a gente consegue fazer. E aí, justamente, diante desse contexto, diante dessa realidade, né, a gente tem percebido que a maioria esmagadora dos juízes fixam 10 para que haja margem de trabalho. Como eu gosto de deixar vocês o mais atualizados possíveis, né, o que é que eu preciso lhes trazer em termos de notícia? Ele foi extremamente criticado. Caiu rapidinho, foi? Vocês me ouviram? Caiu. Caiu. Vocês me ouviram até onde? Esqueci. Eu estou aqui falando sem parar, daqui a pouco fechou. Eu acho que foi agora mesmo, Foi né? agora mesmo. Eu passei a mensagem para você agora, informando que caiu. Eu fico desconectada. Quando eu estou na aula aqui, eu não consigo ver o celular. Mas eu sempre, é tanto que eu digo, a gente tem impacto, porque eu sou uma mãe extremamente preocupada. E eu digo, gente, aconteceu alguma coisa com os meus filhos, se eu estiver em aula, ligue. Né? Mas o mais não dá para a gente sinalizar. Mas o que eu estava comentando é que a gente tem, todo mundo entender essa questão dos 20, né? Então, assim, é uma delícia a gente tentar pensar assim, não, vamos somar até 40 de honorários, mas não é esse o padrão. A gente tem a limitação até 20. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que, atenção, nós tivemos uma situação eu não sei se foi 2017, eu realmente não me lembro. Mas, assim, nós tivemos uma situação, acho que foi em 2017, em que nós tínhamos um recurso que já tinha, de fato, já tinha 20% de honorários quando chegou o recurso extraordinário. Tá? Então, nós já tínhamos essa disposição, né, lá em sede de recurso extraordinário, e diante desse recurso extraordinário, diante dessa disposição, o que é que aconteceu? Nós lidamos com a majoração por FUX, que era quem ia dizer que foi extremamente criticado, em sede de recurso extraordinário a 25%. Mas, professora, isso não está no código. Pois é. Mas ele veio com um texto agressivo para ele veio com um texto agressivo para as disposições, dizendo assim, olha, eu sinto muito, né? Nós estamos diante de uma situação completamente anacrônica, esse recurso é completamente incabível, não há nenhuma razão de ser para a gente mantê-lo dentro desse contexto, diante desse formato. Então, é impossível mantê-lo tal qual ele está, e eu vou trabalhar a majoração para 25%. Eu queria até se eu achava essa matéria para vocês, que vocês vão dizer, gente, professora, que grau de ativismo judicial é esse, né? Pois é, honorários, deixa eu ver se eu acho. Recurso extraordinário. Se eu não achar agora, na próxima aula eu passo para vocês. Mas o fato é que ele majorou, nesse caso concreto, para 25%, né? E aí foi extremamente criticado, porque a gente sabe que o ativismo judicial tem um limite, né? Que você, muitas vezes, não concorda com o texto legal, mas isso não te dá o direito de simplesmente criar um texto legal. É tanto que a gente brinca sempre, né? Cada juiz tem a sua 9.099, cada juiz tem o seu CPC, mas essa brincadeira, ela tem um limite, ela é muito séria, né? Eu também tive a oportunidade de palestrar com o professor Câmara, e Câmara é advogado de carreira, né? Por anos a fios, décadas,
e ele ascendeu, através do 5º Constitucional, a posição de desembargador no Tribunal de Justiça do Rio. Nós estávamos um pouquinho antes da pandemia no estado do Maranhão, numa palestra, e ele dizia exatamente isso. Gente, estando do outro lado, eu realmente fico ainda mais preocupado, porque um juiz não gosta de um artigo, aí ele cria o artigo à sua moda. Se eu, no meu gabinete, entender que os dispositivos legais são ruins e eu for sempre criando as minhas próprias estruturas, né, eu vou deformalizar o direito. E eu não sei como é que vocês pensam, mas eu acho que a gente já vive um pouco desse momento de deformalização. Não gosto dessa lei, ela é ruim, deixa eu criar aqui um texto próprio para a minha situação. Se a lei está ruim, se nós não temos um texto à altura, não nos resta outra opção que não alterarmos, através de ferramentas legais, o curso desse texto. É o que não será possível fazer. É aquilo que, né, diante do cenário, nos traz a possibilidade, a possibilidade mais ampla, né, diante desse contexto, diante desta realidade. Então, partindo dessa premissa, né, a gente, então, vai requerer a condenação do agravado no pagamento de custas e de honorários advocatícios, e a gente vai trabalhar também o encerramento, né? Nesses termos, pede o deferimento, a gente vai trazer o deferimento, local, data, os dados do defensor e correspondente, né, finalização. E aí verificar a documentação e, com antecedência, fazer o protocolo sistêmico do nosso agravo em recurso especial, do nosso agravo em recurso extraordinário. Dúvidas, turma? Tiago, Jana, Eugênia, Milena, Salomão, Lari, Silvia, Mônica. Tiago disse, agora é o contrário da história que você contou sobre a juíza, prof. Isso! E essa é a minha preocupação, Tiago, porque a história que eu contei da juíza é uma história tão real e é uma juíza que ainda está em exercício. Aquele padrão comportamental do juiz que diz assim, eu não vejo jurisprudência, isso não é para mim, vai por terra. A jurisprudência, ela deve ser seguida. Não se trata mais de uma opção, deixe-me ver se, né? Hoje, inclusive, tem vários textos apontando que aquela atividade discricionária, criativa dos órgãos jurisdicionais está limitada ou, não quero chamar de limite, está em contra-controle, em contra-restrição. Existe uma margem, um limiar de trabalho dentro dos precedentes, que são de força obrigatória e que vão se modulando no tempo e no espaço, de acordo com a nossa evolução social. Na verdade, então, assim, ela necessariamente precisa quebrar, mudar, reestruturar o paradigma, tá? Jana disse tranquilo, mais dúvida, gente? O povo não pergunta, fica ali tranquilo, né? Não, eu espero que vocês estejam absorvendo a ideia que o curso seja proveitoso. Na verdade, a ideia é que o curso dê frutos, porque os cursos, eles funcionam quando eles dão frutos. É quando a gente toma esse investimento na forma de semente, e a gente lança a semente na boa terra. Porque semente que é semente, já diria a parábola bíblica, ela nem é lançada em beira da estrada, ela nem é lançada em espinhos, ela não é lançada sobre a rocha. Semente a gente lança sobre a boa terra. Então, vocês pegarem essas sementes, lançarem nas boas terras, dos processos, da vida dos assistidos, do propósito da defensoria, que é realmente trazer de volta a dignidade da pessoa humana para as pessoas, ser voz a quem realmente está numa condição, muitas vezes, lamentável, de miserabilidade, que não tem condições de contar com a contratação de um profissional na esfera privada e pode contar com um serviço de excelência da defensoria que garante a promoção de direitos substanciais, né? Então, pegar essas informações, tomar esses agravos, aplicar da melhor forma, para que realmente o STJ acorde, para que realmente o STF acorde e nos permita que, de fato, esses nossos apelos possam ser levados às instâncias superiores, porque a gente não pode olvidar a essência do duplo grau de jurisdição
e da garantia desses mesmos direitos fundamentais. Dúvidas, Salomão, Milena, Eugênia? Ed, dúvidas aí, Ed, jurídicas? Ed está ali, meu Deus do céu, né? Ed não tem dúvidas jurídicas, então, nosso próximo encontro será no dia 7, com fé em Deus, se preparem, aí a gente vai para embargos de divergência, eu não vou avançar, porque senão a gente traz spoiler, a gente tem sobreposição de aula, então a gente vai para a divergência, né, trabalhar todos os aspectos, todo o cabimento, como é que o STJ encara a divergência, que é diferente da forma como o STF vai encarar. Boa, Eugênia, a maior questão é sobre o reexame de fatos e provas e a chamada revaloração. E esse é um problema, né? Esse é um calozinho, né? Revalorar provas. Sim, nós não estamos no campo fático necessariamente, né? O que eu faço sempre nos meus processos, e aí já te recomendo, Eugênia, já na minha comunicação, destacar, né, que eu não quero revisitação fática. Ok, tudo bem. Nós não estamos pagando com migalhas a competência, que não é uma competência dos nossos tribunais superiores, mas a forma como a prova se deu, o anacronismo daquela faticidade violando a lei federal, né? Para que não caiamos na tese da revaloração. Que eu vou ser bem honesta, Sabrina, sincera, é uma tese que eles utilizam no copia e cola para eliminar sumariamente os nossos recursos, porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, muitas vezes, observar que eu não estou pedindo, eu não estou mendigando uma revaloração. Eu estou, na verdade, apontando que, ao longo daquela jornada processual, houve, na verdade, uma violação patente ao texto de uma lei federal que não pode ser desrespeitada, não pode ser colocada, né, num lixo existencial, que na maioria dos casos necessita de um mínimo olhar sobre os comprobatórios. E aí acho que a gente não pode cegar, né? Não é reolhar a prova, né? Nossa, mas aquela prova lesou a disposição do CPC nesse sentido. Não é revalorar, é olhar sobre outro viés. Só que da forma como a gente construiu culturalmente, isso é muito ruim, que virou escudo. Não sei se vocês concordam, virou um escudo, né? Então, você tem um escudo aí que vai sendo colocado, que vai sendo posto, e fica muito fácil, né? Dizer assim, não, isso aí é revaloração, a súmula 7 copiada e colada, desde as notas de rodapé até as páginas principais, né? E assim, é a gente trabalhar, Eugênia, o olhar. Você usou, e eu concordo com o Tiago quando você foi cirúrgica, porque não é repetir o trabalho, que tudo bem, sabemos nós, não é da competência dos nossos tribunais superiores, mas ressignificar o olhar sobre esse campo probatório para que haja boa aplicação do direito. Porque muitas vezes graves vícios são desenhados nas instâncias inferiores por conta de uma péssima condução na prova. Graves vícios são conduzidos ali em violação ao texto constitucional por conta de uma não observância ou discrepância, ou até estrutura teratológica dentro do cenário, né, de um processo violando a Constituição Federal. Então, é revisitação de olhar. Mas é a forma como o texto foi construído, né? Cultura foi sendo estabelecida. Não pode. Taxativa. Súmula 7. Não há cabimento. E aí, eliminações em série. Eliminações em série estão sendo postas para nós. O que mais? Obrigada, Eugênia, pelo seu comentário. É exatamente isso, mas é a gente trabalhando na comunicação, essa revisitação, não é revaloração. É o outro olhar. É olhar a prova sobre um outro ambiente cirúrgico, como se ela estivesse numa nova sala de cirurgia, né? Remontando aqueles direitos que são tão existenciais para nós e que não podem ser deixados de lado pela nossa instância superior. Porque senão o Brasil vai virar um país de duas instâncias. Alguém mais concorda? Coisa de luxo, de requinte, uma coisa ou outra ser vista, o que interessa midiático para os tribunais superiores. E aí a gente fica dentro desse contexto. Ficou instável, né? Mas eu entendi, captei, depois... ela ouviu? Ótimo.
Que bom que ela ouviu as minhas colocações. Então, eu queria agradecer a vocês. Quero desejar um ótimo restinho de tarde, né? Vocês possam ser abençoados, abençoadas, invadidos, né? Por tranquilidade, por paz, por energia vital, porque, afinal de contas, neste momento, somos todos milagres. Por que nós somos milagres? Porque nós estamos vivas, estamos vivos, e isso é o suficiente para que tudo mais nos seja acrescentado, para que nada nos impaciente, porque só quando a gente perde a vida é que aí a gente, inclusive, vai se dar conta, ou alguém que está próximo a nós a gente vai se dar conta o quanto a gente perde tempo com coisas pequenas e o quanto a gente precisa gerir bem o nosso tempo de vida aqui. Porque é uma outra coisa que eu costumo dizer, viu, Ed? A vida tem tempo. A gente acha que a vida não tem tempo, mas a vida tem um tempo. E o que a gente faz com esse tempo é o que vai diferenciar a gente, né? Então, ótimo final de semana. Semana que vem tem 2 aulas, não é isso? Não. Temos não. Semana que vem temos uma aula só. Que é no dia 7. Depois a gente vem dia 14, depois a gente vem dia 17, celebrando esse ciclo, e que seja próspero, para que, como eu disse, os conhecimentos possam ser aplicados em proveito da defensoria e da causa que é a bandeira desse órgão que a gente tanto gosta. Um beijo, viu? Obrigadão, Ed, por todo o suporte. A todos vocês, muito obrigada. Aos que vão assistir depois, muito obrigada também. Deixa meu abraço para a Dr. Clériston, também para... esqueci o nome dela. Doutora Carla, que ela aproveite as férias e que ela faça bem a gestão do tempo de férias dela, porque a gente sabe que é difícil, né? E se desligue um pouquinho também. Vou encaminhar agora o vídeo para ela. Mande, que ela use bem o tempo dela, que ela se tranquilize, que ela curta as férias dela, né? Porque nesses momentos a gente também se reconecta com a gente. Às vezes são tantos os afazeres do dia a dia. E que Deus esteja com a gente. Um beijo grande, viu? Beijo, bom final de semana a todos. Amém, 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 amém.